Lidando com a ansiedade. Hoje falando sobre a repressão. Um aspecto muito presente e muito característico da ansiedade que todos vivemos. E para começar esse nosso papo hoje, eu quero ler um trechinho desse livro, que para vocês deve aparecer ao contrário e vai ficar difícil de ler, mas chama Respiração, Angústia e Renascimento, de um dos meus grandes mestres, né? Uma pessoa que eu sou apaixonado pelo trabalho dele, que é o José Ângelo Gaiarsa. É um psiquiatra, era, né? Já morreu. Psiquiatra, enfim, né? Foi haitiano, né? Trouxe o trabalho de Haiti para o Brasil, junto com Roberto Freire e outras figuras. E nos últimos anos da vida foi muito apaixonado pelo trabalho do Renascimento. Disse coisas, inclusive, do tipo, em 50 anos trabalhando com as emoções humanas, né, nada se mostra mais eficaz para mim do que a respiração circular, que é a técnica de respiração que a gente usa no Renascimento. Mas então eu quero ler esse trechinho para vocês aqui, para a gente começar o nosso papo, tá, gente? Diz ele aqui: toda angústia é um desejo ou necessidade. Angústia, né, por angústia a gente pode entender ansiedade, tá? Ele usa a mesma palavra para dizer, várias palavras para dizer a mesma coisa. Toda ansiedade é um desejo ou necessidade de fazer alguma ação, tomar uma decisão ou assumir uma atitude, que eu não faço, não tomo e nem assumo. As piores ansiedades e as mais frequentes são as que sentimos sem saber o porquê. O motivo ou causa fica reprimida por preconceitos. Odeio meu pai, jamais se diz, mesmo quando é verdade, nem sequer se pensa, só se sente ansiedade, mais nada. Se pusermos uma onça junto a um engradado onde está preso um cabrito, ele morrerá de ansiedade, pois apesar de estar inteiramente preparado para sair em disparada, o engradado não deixa que ele se mova. A rigor, nesse caso, falaríamos com mais propriedade em medo ligado a uma ameaça de todo concreta e evidente, mais do que ansiedade. Convém reservar o termo ansiedade para o medo, quando a ameaça não é aparente, o que a torna um problema psicológico complicado. Sentimos muito medo ou até pânico e não sabemos por quê. Há dezenas de tratados sobre a ansiedade e um bom número deles diz que ela é uma doença imaginária, que a pessoa está pondo minhocas na cabeça. Algumas pessoas próximas, até médicos, chegam a dizer que é uma bobagem e que é preciso tirar isso da cabeça ou usar de força de vontade contra esse fantasma ridículo. Nenhuma ansiedade é imaginária nem se remete ao passado. Onde há ansiedade, aí existe uma ameaça. Muito bom, né, gente? Muito bom. Onde existe ansiedade, aí existe uma ameaça, né? E muitas vezes, na nossa criação, na nossa experiência de vida, essa ameaça é percebida como muito maior se eu expressar aquilo que eu estou sentindo. Então, por exemplo, se eu tomo bronca do meu pai e eu respondo, eu posso apanhar. Se eu tenho uma... Dependendo da minha família, se eu choro na frente de alguém, né? Muitos que estão me ouvindo aqui, os homens que estão me ouvindo, devem ter aprendido assim como eu, né? Que homem não chora. E encontraram determinada tensão na família, né? Quando precisavam manifestar esse tipo de alguma emoção que trouxesse lágrimas, né? Que fizesse o homem chorar. E, dependendo do seu aprendizado, você aprendeu muito cedo que você não poderia dar vazão a essa manifestação, a essa expressão, que era necessário reprimir aquilo, porque se aquilo fosse expresso, a situação ia piorar muito, né? Então, quem aqui já ouviu Engole o Choro, né? Tem gente aqui que está me ouvindo nessa live que eu já vi, que foi paciente minha, né? Que já ficou claro, né, que o início do processo era justamente o quê? Ajudar a pessoa a chorar, porque existia uma carga de repressão tão grande na criação e ao longo da vida da pessoa. Ela não houve espaço na experiência dela de vida para ela poder chorar, para ela manifestar vulnerabilidade, para ela
se mostrar fraca, indefesa. Ela teve que reprimir todos esses impulsos, né, e botar uma outra pose, uma outra aparência, né, no lidar com as situações. E isso, gente, reprimir expressão, reprimir emoções, é um prato cheio para a nossa ansiedade. Não quer dizer que... Eu não estou querendo dizer aqui o seguinte: se você tem uma emoção e você reprime, a consequência disso imediata é a ansiedade. Não. O que eu estou querendo dizer é que a repressão treina o nosso corpo para a ansiedade, de uma maneira crônica. E aqui a gente tem que ter um entendimento, né, a respeito de como funcionam as nossas emoções. As nossas emoções, elas, né, não existem apenas no campo das ideias. Existem movimentos viscerais, existem movimentos neuromusculares conectados a todas as emoções que a gente sente. Então, por exemplo, se você fechar as mãos com bastante força e fazer determinado tipo de respiração, você consegue acessar com mais facilidade as memórias que o seu corpo tem de raiva, porque esses são códigos corporais que o seu corpo assume naturalmente quando é presente nessa emoção. Então as nossas emoções, elas imprimem ritmo, pulso, movimento, direção, né? Ritmo cardíaco. E tudo isso quer mover o nosso corpo, quer criar, né, comportamento, quer ser expressado. Toda emoção quer ser expressada, ela quer... E a partir do momento que ela é expressada, ela gasta, ela acaba. Se você está com medo e você foge, o medo passa. Se você está com medo e você fica ali, né, a coisa fica gigantesca. Então toda emoção quer imprimir um movimento. E às vezes a gente não pode fazer o movimento que aquela emoção está querendo colocar no nosso corpo. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso reprimir toda a força que aquela emoção tem em movimentar o meu corpo. Lembrando que esse movimento que essa emoção está trazendo para o seu corpo, isso produz um pulso bioelétrico, um ritmo, né? uma carga de bioenergia. Então, vamos supor, se você está numa mesa de jantar com a sua família, você está tomando bronca do seu pai, que é super rigoroso, você não vai poder chorar. Você vai estar respirando, narina bem aberta, ouvindo ele quieto, sem poder responder, mas a respiração está aqui. O corpo está carregando energia para expressar a emoção que está vindo. Mas ele não pode expressar essa emoção, que vai ganhando volume, porque o corpo está se preparando para isso. A própria respiração está entrando, está colocando o seu corpo nesse estado de manifestar aquilo. Mas existe uma carga de tensão neuromuscular que não é orgânica. Ela vem da sua interpretação do ambiente, ela nasce assim, né? Depois isso vira um padrão, mas isso começa por conta da leitura do ambiente, isso vem de fora para dentro. Eu não posso expressar o que eu estou sentindo, eu não posso botar isso aqui para fora. E aí eu me travo todo. Gente, isso, né, eu estou falando aqui em questão, isso não é só para trauma, né, para violência. Imagina você numa situação, né, se alguém aqui, e aí comenta aqui se alguém já passou por algo parecido, de estar perto de alguém de quem você é apaixonado e a pessoa não sabe, e você não está à vontade de deixar ela sabendo disso, né? O que acontece dentro do seu corpo? Né? O seu corpo querendo fazer coisas e você com medo de como você vai ser interpretado, da rejeição que você vai sofrer, reprimindo tudo aquilo. O que isso faz? Né? A confusão interna que isso traz. Esse movimento todo começa principalmente por ser feito num contexto de muita eletricidade, bioenergia dentro do corpo, muita excitação, né? Que é o que a ansiedade traz. Começa a bagunçar esse fluxo bioelétrico no nosso corpo, a maneira que o nosso corpo processa as emoções normalmente. Por quê? Porque a gente não está ajudando o corpo nesse trabalho.
Tá? É a mesma coisa que de você querer ter uma digestão apropriada sem comer fibra. Tá? Você não está ajudando o seu corpo nesse trabalho de lidar com as suas emoções. A gente pode classificar o movimento das nossas emoções de duas formas. Os movimentos em direção ao mundo, para fora, de expansão. Então eu vejo um amigo meu, eu quero dar um abraço nele, meu corpo se abre, né? Eu tenho uma notícia boa, minha respiração se aprofunda, meu peito se abre, né? O movimento, a emoção expande o nosso corpo, né? O desejo sexual me leva em direção ao outro, né? Então me põe em movimento em direção para fora. E existem outras emoções que vão nos levar... Nossa, deu uma coceira no olho aqui. Tem outras emoções que vão nos levar no movimento oposto, no movimento para dentro. Então, pensa... Todo movimento que seu corpo faz, quando alguém te faz cócega, te cutuca, ameaça te jogar alguma coisa, né? Contração, tensão, né? E isso é uma maneira muito crua e óbvia de ver, mas qualquer movimento de ameaça, qualquer emoção que cause uma ameaça vai trazer esse tipo de... ou que seja desconfortável, né? Ou enfim, vai trazer esses movimentos de contração para dentro, né? E a grande questão é que a gente não tem um aprendizado de como lidar com as nossas emoções. E basicamente a gente vive as nossas emoções da seguinte forma. A gente quer que as emoções que nos levam para dentro normalmente passem rápido. Tristeza, dor, angústia, medo. A gente quer que isso passe rápido. E as emoções, né, que a gente entende como positivas ou que nos levam em direção ao outro, né, a maioria delas pelo menos, que são prazerosas e gostosas, a gente não quer que acabe. Então a gente está sempre trazendo algum tipo de tensão, né, para os movimentos das nossas emoções. Na maioria das vezes, movimentos, né, uma tensão que reprime a expressão intensa ou plena daquela emoção, né? E basicamente, gente, o que a gente nota é que assim, repressão é a semente da compulsão, da perversão e da ansiedade. Conforme esse meu movimento em direção ao mundo não começa deixa de acontecer com naturalidade, deixa de me trazer satisfação, não me preenche mais, esse meu movimento em direção ao mundo começa a mudar de qualidade. Ou eu perco o interesse, né? E é um dos sinais da repressão que o ansioso se coloca, é justamente desistir das novidades, né? O ansioso, ele começa a desenvolver uma aversão por ambientes que ele não conhece, por situações que ele não é familiar, né? Ele não é a pessoa que mais gosta do novo, né? Da novidade, o ansioso. Ele é mais contido. Da mesma forma, né, ou isso acontece, ou o movimento em direção para fora começa a ganhar outras qualidades perversas, né? Então ele começa a projetar raiva nesse movimento que ele deveria fazer para fora, com outras emoções. Por exemplo, na sexualidade, ele começa a conectar muita, né, raiva na sua expressão sexual, porque ele vive sua sexualidade de maneira extremamente repressora. Quando vive uma coisa destrutiva, porque por conta da carga de tensão que essa repressão está trazendo para o corpo dele, né, para esse movimento natural. E esse embate, né, de questões, de forças externas e internas que levam para um lado e levam para o outro, é uma das matérias-primas da ansiedade, né? Lembrando que a ansiedade em relação ao medo tem esse caráter difuso, de não conseguir entender no momento da coisa, né, exatamente o que está acontecendo, que está causando aquele mundo de sensações. Como se eu não soubesse para que lado ir, como se eu não soubesse o que decidir, né?
Vamos colocar aqui que aqui você pode entender isso como uma multidão de forças viscerais, orgânicas, neuromusculares, contra forças morais, dogmáticas, filosóficas, mentais, né? Entrando em conflito no que a gente chama de comportamento, na sua expressão do mundo, né? E de novo, não é que você reprime um impulso agora, nesse momento você vai sentir ansiedade. Não, mas conforme você normaliza esse processo de reprimir impulsos, de não botar para fora o que você... O que é o nó na garganta que o ansioso sente? Alguém aqui sente nó na garganta, gente, de ansiedade? Como que é a sua relação com a sua expressão? Você fala o que você sente quando você sente vontade? Ou você engole muito as palavras, né? O corpo vai somatizando isso dessa forma, né? E esse conjunto de somatizações vão representar o que a gente sente muitas vezes como ansiedade. E quando a gente fala em repressão, né, o grande terreno, né, de todas as nossas repressões é a sexualidade. O Reich, que é um cara que eu admiro muito o trabalho dele, foi um psiquiatra que trabalhou com Freud, né, estudou bastante psicanálise e se afasta, né, da psicanálise por alguns motivos, dentre eles, né, o que me aproxima do trabalho dele, é a parte somática da nossa psicologia, né, como o corpo está envolvido nisso tudo, né? Nesse processo das nossas emoções. E ele tem um livro que não tem tradução em português ainda, que é justamente chama Investigação Bioelétrica da Sexualidade e da Ansiedade. E nesse livro ele começa a trazer paralelos, né, a respeito de como essas duas coisas caminham juntas em alguns aspectos. Por exemplo, a excitação bioelétrica. Porque tanto o processo de ter uma crise de ansiedade como o processo de excitar-se sexualmente é uma curva de excitação bioelétrica ascendente. Você vai acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia. Você pode perceber como fica, por exemplo, a tua respiração durante o sexo, né, até você chegar ao orgasmo, como ela começa mais lenta e vai ficando ofegante, né? O que acontece com a respiração do ansioso, né? Muitas vezes, enfim. E o que acontece de diferente no corpo para um caso ou para outro caso? Basicamente a ansiedade está pegando essa energia, direcionando para o teu sistema nervoso simpático, tá? Excitando nervos, gânglios e aspectos do corpo que vão produzir hormônios como adrenalina, noradrenalina, enfim, né? E vão produzir esses efeitos. A excitação sexual é também uma excitação bioelétrica que, ao contrário da ansiedade, vai levar essa energia para o teu sistema nervoso parasimpático. Ou seja, né, vai produzir uma série de outros efeitos. Relaxamento, boca molhada, esfíncter relaxado, digestão melhor, enfim, né? Tudo isso que a gente sente no momento da excitação sexual, do prazer sexual ou até do relaxamento que vem depois que isso passa, né? O que vai acontecer no corpo de quem se reprime sexualmente? Você está ali, né, sentindo o volume da energia sexual, excitando o seu corpo. A mesma energia que vem na ansiedade, né? O corpo produz, né, seja por qualquer estímulo, em qualquer caso, né, a energia biopsíquica é uma só. Dependendo do que ela está fazendo no seu corpo, você vai ter determinados tipos de ativação, né? Se essa energia estiver indo para o miolo da sua coluna, você vai ter uma ativação, enfim, né? Basicamente, o que vai acontecendo pelas repressões é o seguinte: você está ali
se excitando sexualmente, o corpo produzindo energia para aquilo acontecer, mas você não está se permitindo sentir aquilo, viver aquilo. Você está reprimindo esse impulso, reprimindo essa vontade. Essa repressão, de novo, não existe só no campo das ideias. Não é uma questão de, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Não. O corpo está produzindo energia biopsíquica para direcionar a sua fisiologia para o contato. Ele está tentando se excitar, está tentando movimentar se movimentar em direção àquilo, mas ideias, pensamentos estão fazendo com que você reprima esse movimento. Essa energia que está sendo criada começa a aprender a ir por meio dessa tensão e dessa contração, dessa força, dessa resistência que se imprime. Lentamente ela começa a encontrar outro caminho. Qual que é o caminho? O caminho é o sistema nervoso simpático. E você começa a transformar a sua excitação sexual em ansiedade, apenas por reprimir os impulsos da tua sexualidade. E aqui, né, gente, a gente está falando, né, de questões muito sociais, né? A gente está falando de dogmas religiosos, a gente está falando de machismo estrutural, né? Não, a gente está falando de coisas muito antigas da nossa sociedade, porque tirando as grandes religiões e até os caminhos meditativos mais que tentam ser um pouco mais, como se diz, conectados com desrepressores, vamos dizer assim, como o taoísmo chinês, né, o budismo tibetano, que são caminhos, eu não digo desrepressores, são o quê? Que vão considerar a sexualidade, porque qualquer caminho de autoconhecimento que você encontra por aí, né, as filosofias ou as religiões ou os caminhos práticos, né, enfim, a maioria deles ignora completamente a sexualidade. Alguns reprimem, a maioria ignora, muitos reprimem e poucos vão falar alguma coisa sobre sexualidade, mas ainda assim vão falar para muito poucos, não para quem chega no caminho, mas para quem já passou por 18 degraus dentro do templo. E aí essa pessoa chega no Vajrayana, onde aí ela vai ter ensinamentos sobre como trabalhar a sua sexualidade. Então, né, existe muito tabu, né, muita repressão, muito silêncio, né? E quando existe alguma comunicação a respeito de sexualidade na nossa sociedade, é algo extremamente deturpado, repressor, enfim, né, você tem essa noção o sexo antes era pecado, agora existem outras maneiras, né, que as religiões New Age encontraram de reprimir a sexualidade. Hoje em dia você vai encontrar coisas do tipo: a energia sexual fica 6 meses no corpo da mulher depois que ela transa com um homem. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você compartilha a sua energia sexual, porque a energia do outro entra em você e ela pode fazer coisas terríveis dentro de você, né? Isso é só o jeito que a galera que toma cogumelo inventou de falar que sexo é pecado, né? Nada contra o cogumelo, gente, adoro cogumelo, mas enfim, essa galera New Age, né? Enfim, não é um absurdo, né? Porque é um discurso que parece bonitinho, parece fazer sentido, né? Mas no fundo, é só uma maneira mais sofisticada da gente falar que sexo é pecado e continuar perpetuando, né, essa extrema desconexão que acontece com a nossa sexualidade. E isso, gente, vai refletir mais para frente, né? Conforme a gente vai repetindo esses padrões, repetindo essa repressão, permanecendo nesse contexto repressor, isso vai trazendo para a gente, né, uma desconexão da nossa mente com o nosso corpo. O corpo não sente o que a mente pensa.
a gente se sente meio como se fossem duas entidades alheias, né? A gente fica com pouca consciência corporal, a gente transfere para nossa mente, né, vários dispositivos para gerar alívio, né? Porque a gente tá dando força para a repressão, para essas ideias que vêm de fora para dentro, tentando moldar os nossos instintos, né? E isso acaba fazendo com que porque a gente está priorizando isso, a gente acaba, de alguma forma, também supervalorizando o que a gente pensa sobre o que a gente sente. E a gente também tem que lembrar que todo esse caminho, né, de repressão dos instintos é trazido para a gente de uma maneira bastante hipócrita, como se reprimir as nossas vontades fosse um sinal de amadurecimento do nosso ego, da nossa identidade, da nossa alma, né? Ouvimos muito isso por aí, né? Ouvimos isso até no yoga, ouvimos isso em várias linhas de pensamento, várias filosofias práticas, enfim, que passa, né, a dar, por conta desse dispositivo, né, a gente vai procurando de alguma forma se relacionar com isso, já que a gente está se reprimindo, né? E isso faz com que isso ajuda, né, esse caráter excessivamente mental, né, que a ansiedade se manifesta, no qual a ansiedade se manifesta, né? Muitos pensamentos muito rápido, porque a gente está, por meio dessas tensões, essas repressões, mostrando para o nosso corpo que a gente valoriza muito mais o nosso pensamento do que as nossas sensações. E aqui, gente, também não é uma crítica, né? Não é aquele papo de vamos viver tudo que é para viver, sabe? Não é isso. O oposto disso seria viver todos os nossos instintos, e isso é igualmente neurótico e cria uma existência difícil de se sustentar na sociedade que a gente vive. Não é isso que eu estou querendo dizer. Então, para evitar a ansiedade, a gente tem que viver todos os nossos instintos. Não é isso. Mas a gente tem que dar vazão mais aos nossos impulsos, sim. Se a gente está vivendo uma experiência muito ansiosa, tendo muito engatilhado pela ansiedade, é preciso que a gente faça um exercício de parar um pouquinho, respirar fundo. Depois olhem no meu IGTV. Anteontem fiz uma live sobre a falta de ar e a respiração do ansioso. É preciso que a gente pare um pouquinho, né, o nosso fluxo inconsciente na ansiedade, compreenda um pouquinho o que está, né, o que o meu corpo está precisando fazer naquele momento. E um pouco menos o que as pessoas acham que eu deveria fazer, ou até o que eu acho que eu deveria fazer, ou o que eu aprendi que é certo naquela situação, ou qual é o protocolo que esse evento exige, sabe? E começar a conectar um pouco com o que o corpo está precisando fazer naquele momento. Não só naquele momento, porque é sempre interessante a gente fazer esse exercício longe da crise, né? Então, um exercício de aterramento, de conexão com o corpo muito simples, né? Basta você levar a sua atenção para o teu corpo. Tem um exercício que eu aprendi no taoísmo, que é bem legal, e bem conectado com repressão. Você, por exemplo, pegar a sua atenção, tem várias maneiras de fazer, né? Eu vou deixar uma maneira aqui. Você pode pegar a sua atenção e levar para alguma parte do seu corpo que você queira, que você sinta necessidade, ou enfim, que você escolha arbitrariamente ali na hora, ou você pode fazer um scan por todo o seu corpo, tanto faz, né? Mas vamos fazer assim. Escolhe uma parte do seu corpo e você vai fechar os teus olhos e você vai levar toda a sua atenção para aquela parte do seu corpo, procurando observar o seguinte: se você nota algum tipo de tensão, né, são forças opostas, né, ao mesmo tempo.
na mesma circunstância, né? Algo puxando você para um lado ou para o outro, aquela parte do seu corpo. Ou se você nota algum tipo de contração, né? Um movimento de fechamento para dentro, enfim. Algum tipo de força ou resistência, né? Se existe algo naquela parte do teu corpo que você está percebendo que está se esforçando muito por algum motivo. Ou se você nota simplesmente alguma sensação estranha, principalmente aquela sensação estranha que você não sabe o que é. Segundo o meu professor Bruce Francis, né, do Taoísmo da Água, essas são as maneiras que o corpo somatiza os bloqueios energéticos, né? Que é basicamente como ele somatiza a nossa repressão. Tensão, contração, força, resistência ou apenas uma sensação estranha, principalmente aquelas sensações que você não sabe o que é. E você pode colocar um alarme para fazer isso por 10 minutos, que seja, ou 5 minutos, se você quiser começar mais tranquilo. E você vai apenas observar essa região do teu corpo. Por exemplo, essa região aqui, onde eu estou com o microfone aqui no osso externo, muitas vezes o ansioso sente um aperto do peito aqui, né? Então você pode, quando você estiver tranquilo, tira 5 minutinhos, bota uma musiquinha clássica, uma musiquinha sem letra, né? Que tenha um tempo X, para você saber que é o tempo da sua prática. E você apenas leva a tua atenção ali, e o seu trabalho é só observar se existe tensão, contração, força, resistência ou alguma sensação estranha. Você não deve tentar desbloquear, você não deve sublimar, você não deve tentar transformar nada, 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 apenas observar. Tentar deixar o máximo a sua atenção em repouso, olhando para aquela tensão, para aquela contração, para aquela força, para aquela resistência ou para aquela sensação estranha. Nada além disso, basta observar. É um trabalho muito interessante, muito, muito gostoso de fazer. Vocês vão perceber que é natural que a cabeça fique pensando um monte de coisas, tudo bem, deixa ela pensar. Conforme você lembrar, você volta a tua atenção para a parte do teu corpo e fica ali. Daqui a pouquinho a cabeça vai criar algum pensamento, levar você para passear, tá tudo bem. Sair repetindo isso. É um exercício bem interessante da gente começar a se conectar com as tensões do nosso corpo, para soltar as tensões do nosso corpo, as repressões que a gente vive. Porque com o tempo, gente, isso começa a virar começo a ter ansiedade por ter ansiedade. Só de imaginar que alguma coisa vai me dar ansiedade, eu já fico ansioso. Eu estou dando um curso de meditação sexual online, e aí nesse curso, né, eu dei uma recomendação para os alunos que eles tinham que chegar para o parceiro, né, quem tinha parceiro, e expor, né, um detalhe ali sobre sua vida, né? E eram pessoas, né, que não tinham estavam com uma comunicação sexual muito falha, né? Aí eu tive o feedback disso. Só de pensar na ansiedade, em ter essa conversa, eu já estou ficando ansioso, né? E isso é uma máxima, né, para todo mundo que vive com ansiedade. Com o tempo, esse conjunto de repressões e tensões vão ficando, me deixando a gente tão sensibilizado, que só de pensar numa situação que pode ser que eu me sinta ansioso já é suficiente para eu começar. E aí a gente começa a dizer para as pessoas o seguinte: eu sou ansioso, né? E não eu estou ansioso. Por isso, gente, vamos repetir aqui, é muito importante você ter certeza de que você não é ansioso. A ansiedade é uma emoção como qualquer outra, e se ela está acontecendo muito na sua vida, é porque você está sendo muito engatilhado. É possível, sim, desenvolver uma atenção, uma presença aos ambientes ao ambiente ao teu redor, os ambientes ao teu redor, as tuas relações, a tudo que está acontecendo, para você começar a compreender o que acontece com essa ativação, por que isso está acontecendo com tanta frequência. E é possível, sim, transformar isso.